Pessoal, Fabrício Oliveira falando aqui, beleza? Então, ontem eu fiz um texto no LinkedIn falando sobre uma experiência que eu tive quando eu trabalhava de carteira assinada, né? Eu trabalhava na penúltima empresa que eu assinei contrato. Eu fiquei durante anos lá. E uma situação onde eu de fato, eu comecei a ver uma brecha, né? No trabalho que eu desenvolvia, um tempo livre. Comecei a fazer um a mais do que era me pedido. Isso daí sempre foi um pouquinho da minha característica profissional, né? Não estou vendendo nenhum peixe meu, até porque eu não estou mais no mercado, né? No que diz respeito no mercado de trabalho, né? De carteira assinada. Mas sempre foi uma característica minha e eu tô lendo um livro, né? Até fiz um outro post, só que eu publiquei só no Instagram. Eu fiz outro post falando sobre o poder de você se concentrar durante 10 minutos em fazer uma coisa pequena por dia, como por exemplo ler um livro, né? Você tirar 10 minutinhos do dia para você ler um livro. Eu tô lendo o livro do meu amigo Breno Paquelê, Pare de Ganhar Mal. E tem um trechozinho que ele fala que é o seguinte, cara, sem querer dar spoiler, né? Inclusive, depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou fazer uma resenha sobre o livro, sem dar spoiler, mas dando as minhas impressões sobre o livro. Tem um trecho que ele fala o seguinte, ele fala que às vezes a gente espera a oportunidade aparecer na vida da gente pra gente mudar o comportamento da gente. Ao invés de a gente mudar o nosso comportamento e deixar essa oportunidade aparecer por si só. Quando eu li esse trecho do livro, eu lembrei da Dona Daisy. A Dona Daisy, ela era uma cliente que eu atendia quando eu tinha 19, 20 anos, na mesma empresa que eu trabalhei, né? Nessa que eu fiz o depoimento de anteontem. Só que eu era de outra área, eu era de uma área bem mais operacional, né? Que foi a área de entrada, que eu comecei a trabalhar em loja. Eu era como se fosse um atendente de loja, um auxiliar administrativo de loja, alguma coisa do tipo assim. E é engraçado que tinha um processo que as pessoas não gostavam de fazer, que era o cancelamento de linha. Por quê? Primeiro que você não ganhava nada, era chato, você tinha que fazer uma série de procedimentos burocráticos para você receber a linha, tinha que emitir uma nota de saída, uma nota de entrada, então demorava pra caramba. E se o cara viesse, por exemplo, com 20 linhas para devolver, cara, aquilo dali era um inferno, porque ainda mais assim, o cara que devolvia a linha era o cara que estava insatisfeito com a empresa, correto? E eu comecei a ver uma oportunidade naquilo dali, numa coisa que ninguém queria fazer, né? Eu pensei, poxa, cara, eu gosto de trocar ideia com o cliente, eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de saber quais são os motivos, é como se fosse uma venda inversa, né? Ou então mais uma possibilidade de você vender o teu produto que o cliente já meio que desistiu. E eu comecei a fazer muita retenção, retia toda hora. Os índices de retenção da loja, os meus eram os maiores, mas não porque eu era sensacional, que eu era muitíssimo bom, era simplesmente pelo fato de eu me dispor a fazer uma coisa que ninguém fazia, né? De eu me dispor a fazer uma coisa que na cabeça das outras pessoas era chato, que as pessoas rejeitavam. E a Dona Daisy era uma cliente que eu atendi no fim de noite. No fim de noite, tipo, eu tinha faculdade 7 da noite e eu trabalhava até umas 6:30. E nesse dia eu não fui pra faculdade, porque a Dona Daisy chegou coisa de 6:30 e pouco. E todo mundo meio que deu aquele migué, desligou o computador pra a senha não chamar pro computador deles. Só que eu vi a Dona Daisy lá e chamei ela. Não, deixa que eu atendo a senhora. Sozinho, não tinha ninguém mais, nem o supervisor tava na loja mais. E eu fiquei horas e horas ali. Ela acabou não cancelando todas as linhas. Eu acabei demonstrando uma oportunidade que ela teria de poder pelo menos manter algumas linhas e o prejuízo não foi tão grande. E toda vez que ela voltava lá, eu lembrava do nome dela, né? Eu falava, oi, Dona Daisy, tudo bem? E ficou gravado, né? Eu lembro que ela trabalhava com casa de festa, e que ela tinha um buffet e tudo mais, porque ficou gravado. E como eu sou uma pessoa de memória boa, eu sempre chamava ela pelo nome e lembrava da situação.
tempos depois, né, e pouquíssimo tempo depois eu fui promovido, fui para outra área, muito por conta dessas atitudes que eu tinha. Então, assim, eu não esperava que a oportunidade aparecesse para mim. Eu criava um ambiente favorável para mim, para que a oportunidade viesse até a mim. E isso não é muito comum, e as pessoas normalmente costumam esperar que a oportunidade apareça, e desse jeito ela nunca vai aparecer. Então, foi um caso que eu lembrei lendo um trechozinho do livro, e que aconteceu pessoalmente na minha vida, e que, por exemplo, se eu fosse puxar para o livro, eu poderia utilizar esse tipo de feedback que eu tinha dos clientes como uma maneira de falar assim, peraí, eu faço mais do que eu fui contratado para fazer. Eu preciso de um benefício quanto a isso, uma promoção, um aumento de salário, seja lá o que for. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, de não esperar a oportunidade aparecer, mas criar uma ambiência para que essa oportunidade venha de uma maneira que, assim, fique inevitável dela vir. Ela tem, na verdade, de fato que vir, porque você fez por onde dela aparecer. E não esperar mudar o teu comportamento depois que essa oportunidade já faça parte da sua vida, senão ela um dia pode nem aparecer para você. Valeu, pessoal, a mensagem era essa, era um feedback que eu queria primeiro dar pro livro, né, com relação ao livro, pro Breno, que me trouxe a reflexão, e outra, esse conhecimentozinho aí que eu tive no passado e que eu lembrei agora. Tamo junto, aguardo vocês na próxima aí. Bons negócios, bom trabalho. Forte abraço.